Dando continuidade ao nosso curso de desenvolvedor de aplicativos para mídias digitais, na disciplina de Introdução à Informática. O módulo 2, ele vai abordar os conceitos de hardware, software e representação de dados. Sobre sistema de computação. Para que a gente tenha um sistema de computacional, é preciso que os dados eles sejam processados, a partir de alguns componentes, que dentre eles temos o hardware, o software e peopleware. O hardware é toda a parte física do sistema computacional, ou seja, o mouse, teclado, monitor. Já o software, a parte lógica, são os programas e os aplicativos, instalados no sistema computacional. Já o peopleware são as pessoas que trabalham com o computador, os digitadores, programadores, analistas, os usuários do computador, e vocês, ao final do curso, serão desenvolvedores de aplicativos. Já como ocorre o processamento desses dados? Inicialmente, é preciso definir ou decidir o que fazer no computador, para que o computador ele realize operações e as instruções. O computador ele não vai realizar a instrução sozinho. É preciso que alguém defina o que ele deve fazer. A partir disso, é preciso que tenham a entrada de dados, o processamento e a saída desses dados. Da seguinte forma. Temos aqui a entrada dos dados, ela pode ser feita a partir do teclado do computador, o processamento e controle pode ser feito a partir do CPU, que são os componentes do computador, memória, processador, a partir do gabinete, podemos dizer assim, inicialmente, e a unidade de saída é o monitor, correto? Aqui embaixo a gente tem um armazenamento secundário, que está desenhado como se fosse disquete, mas hoje em dia a gente não utiliza mais. A gente utiliza pendrives ou até salva na nuvem, que é mais móvel, mas a gente tem mais mobilidade. Sobre o hardware ainda, a gente tem o sistema central. O que é o sistema central? É a unidade de processamento, chamada de CPU ou UCP, a sigla em inglês. Nessa unidade de processamento, a gente tem duas, que é a unidade de controle, que é a UC, e a unidade lógica e aritmética, a O. Além disso, a gente também tem a memória principal e os periféricos. Para que a gente tenha um sistema computacional como foi visto anteriormente, a gente precisa que esse sistema central e esses periféricos funcionem perfeitamente. Okay? Aqui temos a unidade de entrada, que como um exemplo, o teclado, as memórias auxiliares, que a gente vai ver mais à frente, mas eu já posso adiantar aqui, a gente tem o HD, tem o disquete novamente, mas a gente hoje em dia tem CDs, tem DVDs, tem o pendrive, tem o HD externo, que é bem móvel hoje em dia, a capacidade de armazenamento é grande. A gente tem a unidade de saída, se for visual, seria o monitor, mas se for em formato de áudio, a gente tem as caixinhas de som, ou aquelas caixas de som que são acopladas ao monitor, que já existe também. Para que tudo isso funcione, se comunique perfeitamente, é preciso que a gente tenha uma unidade central. Nessa unidade central de processamento, ela é responsável pelo processamento dos dados. Ele vai transformar os dados de entrada em dados de saída. O processamento é feito a partir de ciclos. Ele faz uma busca por uma instrução na memória. Após isso, ele executa a instrução, depois ele busca uma nova instrução, executa a nova instrução. Eu gosto de fazer um paralelo aqui nessa parte dessas instruções, para quem gosta, para quem já cozinhou, fez algumas brincadeiras na cozinha.
é feito no momento que você faz uma receita de bolo, por exemplo. Você tem um momento que você separa os ingredientes, que você mistura os ingredientes, que ele vai ao forno, e após isso você retira e você faz, e você vê se o bolo que você fez ficou bom. Nesse caso aqui, se você, no caso do bolo, da receita, se você errar algum procedimento desse, ou algum ingrediente colocar de forma que não está lá na receita, o bolo não vai dar certo. Da mesma forma que, para que o processador ele realize as instruções, é preciso que ocorra o perfeito funcionamento, né, da memória e de todas as instruções. Ou seja, no momento que hoje em dia a gente consegue, por exemplo, digitar um texto e escutar uma música, que para a gente é meio que elas acontecem ao mesmo tempo, mas na verdade é feito essas instruções de forma pausada, de forma diferenciada. Primeiro é aberto o Word e o Write, por exemplo. Após isso, você abre lá o YouTube, por exemplo, um site, coloca a música, dá play na música e vai digitando o texto. Mas isso para a gente ocorre como se fosse ao mesmo tempo, quando na verdade dentro do processamento lá, no sistema central de processamento é feito uma separação, é dividido em instruções, tá? E aí, mais à frente, não sei se ao longo do curso, mas em outros cursos que vocês podem fazer para se qualificar, vocês podem ver isso mais detalhadamente, como é feito esse processamento, ok? Para que tenhamos um computador, podemos dizer assim, é preciso que nele tenha um processador, memória principal e dispositivos de entrada e de saída, certo? Que de início, para a gente ter a informação, são um conjunto de dados, né? Como a gente viu na aula anterior. Temos os dispositivos de entrada, temos que a parte do processamento é feita pelo processador e pela memória principal, e temos dispositivos de saídas, né? A partir deles é que a gente consegue obter os resultados almejados, ok? Ainda sobre a unidade central de processamento, na imagem que ela está bem mais dividida, a gente tem o CPU, que é essa primeira que aparece aí na transparência, né, no slide, que ele é como se fosse o cérebro do computador. Ele que vai fazer esse gerenciamento e essa operacionalização das tarefas e das instruções, né, a partir da ULA e da unidade de controle, que a ULA é a unidade lógica e aritmética, né? Além disso, dentro do processador, a gente ainda tem, da CPU, perdão, a gente ainda tem a memória principal, que é onde é feito o armazenamento dos dados para a realização dos trabalhos. Só desmistificando para se alguém não souber, a gente costuma chamar o gabinete do computador de CPU, na maioria das vezes, mas isso é uma nomenclatura de forma errada, em que aquela parte que a gente viu lá nos slides anteriores, aquilo é o gabinete, o CPU é o que a gente tem dentro do computador, é o sistema central de processamento dos dados, ok? E para que tudo funcione, a gente precisa, né, das unidades de entrada e saída e das memórias auxiliares. Sobre a unidade de controle, um pouquinho mais, né? Ela é responsável pelo fluxo de dados e interpretação de cada instrução. Todo o processamento é controlado e coordenado pela unidade de controle, ok? Já a unidade lógica e aritmética é responsável pelas operações aritméticas e lógicas. Ela toma a decisão e ela é coordenada pela unidade de controle, ou seja, a unidade de controle ela é responsável por fazer todo a distribuição, né, o fluxo dos dados e a interpretação deles. Já a unidade lógica e aritmética é feita a partir de operações lógicas e aritméticas, ok? Para auxiliar na tomada de decisão da unidade de controle. Como a gente sabe, no computador a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, ele é multitarefa. E os computadores hoje eles são multiprocessadores. Ou seja, você consegue fazer uma coisa, mais de uma coisa, mais de uma tarefa ao mesmo tempo.
Para isso, ele precisa da unidade de controle e da unidade lógica aritmética funcionando perfeitamente, ok? No hardware, a gente também tem a placa-mãe, o processador e a memória, tá? A placa-mãe, ela é responsável por todo esse gerenciamento, né? Na imagem, como vocês podem observar aí, a gente tem as portas USB e os chips, o chipset, o processador, é onde a gente coloca as memórias, né? Os pentes de memória, o PCI, os slots de PCI, os conectores IDE, a BIOS do computador, enfim, toda a parte, o cérebro do computador, podemos dizer assim, né, ele vai estar composto aí na placa mãe, ok? Quais são os tipos de memória que existem no computador? Existem a memória principal e a memória secundária ou auxiliar. A memória principal, existem dois tipos, a memória RAM e a memória ROM. Na memória RAM, ela faz o trabalho de forma que permite a gravação e a leitura dos dados. Tá? Já na memória ROM, ela só faz apenas a leitura desses dados. Né? Ela é usada para fins mais específicos lá da CPU, como vimos anteriormente. O tamanho da memória principal, né, informação importante, afeta o custo e a velocidade da aplicação do programa. Né, a partir do tamanho da memória principal é que a velocidade e a interatividade entre os aplicativos e programas instalados pode ser afetado diretamente, além do tamanho máximo da memória principal é limitada pela arquitetura do sistema computacional. Muitas vezes é preciso se conhecer um pouquinho sobre memória, sobre processador, para que você consiga fazer as adaptações. Digamos que você tem um computador do formato desktop, esse de mesa. Né? É importante que você saiba as diferenças e os limites, porque não adianta você ter um processador muito bom e uma memória pouco, pouco eficiente, ou vice-versa. Né? Eles têm que estar, têm que ser inseridas, né, administradas de forma coerente, né, para que esses dados não tenham problemas na operacionalidade do seu computador. Ok? Sobre os tipos de memória auxiliar, né? A gente tem várias, vai desde o cartão de perfurados, que foi lá do início, como a gente viu na aula anterior, até os discos mais flexíveis, a gente teve o disco rígido, que foi o HD, as fitas, videocassetes, né? Teve a era dos CDs, que é CDs e DVDs, né? Que a gente utiliza alguns. Teve o CD-RW, que ele foi muito utilizado, né? Não sei se alguém aqui está assistindo a aula já utilizou, mas ele era bem legal, sendo ele tinha uma dificuldade, né? Se o CD arranhasse, você perdia aquela informação, né? Tem que ter um cuidado no manuseio. E hoje eu acredito que um dos mais utilizados são os HD externos, se alguém já teve a oportunidade, é bacana também de utilizar. E tem o pendrive, né? Com os variados tamanhos que a gente tem hoje em dia, dos mais simples aos mais complexos. Ok? Então aí a gente tem um esquemazinho apresentando sobre a unidade de controle, né, que são o CPU, que é a unidade de controle e a unidade lógica aritmética, em conformidade com a memória principal e a memória secundária. Né? Para que o computador funcione de forma adequada, é preciso que todas essas etapas sejam coordenadas de forma a não interferir e de forma bacana, de forma lógica, não é isso? Sobre as diferenças, né? Porque algumas pessoas elas costumam não saber as diferenças, né? E um pouco confundir, né? Sobre a memória principal e a memória auxiliar. Existem algumas vantagens e desvantagens
Dentre elas, a memória auxiliar, o custo dela é menor, porque existe dos mais variados tipos. Já a memória principal, ela custa um pouquinho, um custo dela um pouquinho maior. No entanto, hoje em dia, a depender do fabricante e tudo mais, esse custo pode ser variável, ok? Já a memória auxiliar, ela é dita como um pouco mais lenta, a memória principal ela é mais rápida. A memória auxiliar, ela possui uma maior capacidade, né? Já a memória principal tem uma capacidade menor, às vezes, né? A gente pode fazer esse paralelo e essas diferentes características entre os dois tipos de memórias. Ainda sobre os hardwares, a gente tem os periféricos. Existem periféricos de entrada, de saída, e os periféricos que podem ser em momento de entrada e em momento de saída. Né? Os periféricos de entrada são as scanners, os microfones, os teclados, mouse, né? Esses todos são periféricos de entrada. Já os periféricos de saída podem ser periféricos de saída, podem ser o monitor, a caixinha de som, né? A impressora, só a impressora. Né? Se a impressora ela for multifuncional, ela entra com um periférico de entrada e de saída. O HD também, se a gente tiver um HD externo, a gente pode incluir, basta fazer o download de uma informação do computador para o HD ou do HD externo, se a gente tiver, para o computador, certo? Ele pode ser tanto de entrada quanto de saída. Da mesma forma que CDs, a gente pode gravar ou gravar para o CD ou do CD para o computador e vice-versa, ou seja, o pendrive, entre outros, ok? Isso pode ser tanto de entrada quanto de saída. Então, dito isto, a gente viu no hardware, né, os conceitos principais de memória principal, de unidade de processamento, os tipos de periféricos. Já sobre o hardware, a gente vai falar um pouquinho sobre os conceitos básicos, aplicativos e os utilitários deles, ok? O software básico, que é o sistema operacional, a gente existe vários tipos. Né? Hoje em dia, a gente tem vários mesmos, que alguns são pagos, outros são de forma gratuita. Temos o Windows, o Linux, né, que é o Linux em várias versões de distribuições que são gratuitas. Para que funcione o software, é preciso que o computador ele funcione, né, aquela parte de hardware que vimos anteriormente, entre CPU, memória, discos, entrada e saída, esteja funcionando perfeitamente. Devemos ter a interface entre o hardware e o usuário. Tá? A gente precisa ter um canal de interface entre eles para que funcione. O controle e a autenticação de usuários e implementação de seguranças às informações. É preciso que tenha segurança na plataforma ou no software que vocês estejam utilizando. Né? E existem vários, como eu falei inicialmente. Okay? Além dos sistemas operacionais, né, que a gente tem uma diversidade gigante hoje em dia, dos mais variados, quando a gente for falar também sobre o gerenciamento de dados, existem sistemas de gerenciamento de dados, de banco de dados, né? Que é onde vai controlar os programas e a criação dele. É um conjunto de programas que controla a criação, manutenção e uso dos dados por uma organização e seus usuários finais. Ou seja, a gente tem o Oracle, MySQL, enfim, existem várias empresas que disponibilizam esses SGBD, que são os sistemas de gerenciamento de banco de dados, que a gente vai ver lá na frente, nas próximas disciplinas, que será de banco de dados, ok? A gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso, mas, assim, o que é importante a gente salientar neste momento é que existe um sistema, um software responsável pelo gerenciamento de banco de dados, okay? Chamado de SGBD, dos mais variados fabricantes, alguns pagos e outros gratuitos, ok? Sobre os softwares, a gente também tem os aplicativos, né, que dentre eles a gente tem os da Microsoft, que são Word, Excel,
PowerPoint, Outlook, enfim, existem vários. A Microsoft tem um conjunto de aplicativos. Existem aplicativos educacionais, científicos, hoje em dia com o uso dos smartphones, que não deixa de ser um computador portátil. A gente tem uma infinidade de aplicativos que podem ser utilizados, né, que vocês vão ver ao longo do curso, que aprender a desenvolvê-los, né, de uma maneira correta e bastante legal. Okay? A gente tem uma infinidade de aplicativos que podem ser desenvolvidos, né? A gente tem esse trincho de softwares, que entra aí na categoria de softwares. E os utilitários são aqueles programas que a gente pode utilizar para compactar um arquivo, para utilizar como sistema de antivírus, né? Tem o Norton, mas tem o AVG, enfim, tem vários programas que a gente utiliza como antivírus, e o compactador de arquivos, que são aqueles programazinhos que normalmente a gente instala no computador para torná-lo um pouco mais seguro também, e de forma que o manuseio dele seja adequado, né? Seja mais fácil. Okay? Que aí, isso também varia de sistemas operacionais, né? A depender do sistema operacional, do software que você instalou na sua máquina, vai diferenciar o tipo de programa que você vai utilizar, né? São esses utilitários. Sobre a representação de dados, né? Existe a representação de dados na memória e a representação de dados na memória em unidades de medida. Para que a memória principal ela funcione, é preciso que tenhamos uma unidade de medida definida. A gente vê muito hoje em dia, acho que com a facilidade, né, e a diversidade de equipamentos digitais, é muito familiar esses termos de bit e byte. Mas o que seria bit e byte, né? O bit é a menor unidade de informação e ela pode assumir apenas dois valores, ou 1 ou 0. Já o byte, ele é o agrupamento de bits, de 8 bits, na verdade. Né? Normalmente corresponde a um caractere. Vamos lá. Então, bit, para que a gente consiga interagir com o computador, que ele seja entendível, né, digamos assim, entre a gente e ele, ele transforma os dados do sistema binário para que o sistema hexadecimal, que é o que a gente tem no teclado. A, B, C, D e os números, tá certo? É preciso ser feita essa conversão que o computador ele já realiza para a gente. Tá? Por exemplo, quando a gente digita a letra A, é como se a gente tivesse inserindo no computador um conjunto de bits zeros e uns, que formam bytes, que o computador ele entende que quando a gente digita A, através dessa sequência de zeros e uns, ele vai ler como A, como caractere A, certo? Infelizmente a gente não está no nosso curso, mas em outro momento, ou lá no nosso fórum, se vocês quiserem conversar mais sobre essas conversões de binário para hexadecimal, para octal, a gente pode conversar e abranger mais um pouco esse leque. Tá? Mas, assim, inicialmente, para a disciplina, é importante que vocês saibam diferenciar o que é bit e o que é byte. Né? Então, bit são unidades de informação, apenas duas, é o 1 ou o 0. Já o byte são conjuntos de bits, né, agrupados de 8 bits. Ok? A outra informação é sobre a representação de unidades de medida. Né? A gente tem, é importante salientar, né, quando a gente vai comprar, seja um HD, por exemplo, ou um computador, é preciso saber diferenciar o que é kbytes, megabytes, gigabytes e terabytes. O que é melhor, né? O kilobytes, ele é
dentre ele possui 1024 bytes. É como se fosse 2 elevado a 10. Já o mega, ele é como se fosse 2 elevado a 20, que vai dar esse número aí, 1.048.000. É como se, para ficar bem mais fácil de assimilação para vocês, para não ter que estar decorando essas numerações de bytes que são grandes, né? Quilo é quando é como se fosse 1.000 que tem aí, ou seja, é quando tem um número, como se o número fosse com mais 3 zeros, certo? Já mega, ele é um número com mais 6, bi com mais 9 e tera, giga com mais 9 e terabytes com mais 12, ok? É quando essa nomenclatura dessas unidades de representação dos dados, elas são diferentes, são diversificadas dessa forma, tá bom? Então, se a gente fosse colocar do maior para o menor, a gente tem um terabytes, depois os gigabytes, depois mega e depois kilobyte, ok? Então é isso, pessoal. Nesse módulo, a nossa aula termina por aqui, ok? Espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau.